Graça e paz a todos, da parte do Senhor e Salvador Yeshua. Glórias a Deus, porque o Senhor tem continuado com sua misericórdia, para que muitas vidas sejam libertas, para que muitos ouçam o chamado da última hora, né? O despertai, arrependei-vos, né? É para isso que o Senhor tem dado aí esse tempo. Como vocês estão vendo aí, na capa da imagem, claro que não é Daniel, mas um senhorzinho fazendo menção aí de Daniel e o título 3 anos e meio. Dentro desse título está carregado muita informação interessante. Então que Deus continue operando, tanto em minha vida quanto na de vocês, para que a gente possa fazer uso desse tempo com sabedoria para entender que o Espírito Santo nos dê orientação, discernimento, porque cada dia que passa fica mais claro que as pessoas estão mergulhadas num sono profundo e mais complicando do que simplificando, né? Porque a palavra do Senhor é simples e as coisas estão aí já no finalzinho, né? E as pessoas precisam se atentar. Esses dois, acho que os três últimos ou os 4 últimos vídeos do canal, vai lá, né? Porque é um assunto seguido, um entendimento muito interessante. Primeiro que eu iniciei falando a respeito desse tempo são acontecimentos, tá aí o título Acontecimentos. Então aconselho, vai lá, aí você vai estar só entendendo que tá ligado, que vai ser colocado aqui nesse vídeo, tá? Eu não tô muito bem na garganta porque eu tô com alergia, uma reação alérgica aí de pó, porque eu tô numa área rural, mas logo eu fico boa. Então, por favor, se começar a tossir, me perdoe, tá? Tudo é para glória de Deus. Então, eu estava meditando aqui em Daniel 7, e é bem interessante quando entendemos claramente, interligamos a esses entendimentos que eu coloquei nos vídeos anteriores, que é essa tribulação, assim, que vai ser muito contínua, acontecimentos, fenômenos da natureza, fenômenos, sinais do céu, da terra, coisas acontecendo assim muito rapidamente. Por isso o título aí, né? 3 anos e meio. Então vamos nos atentar no que eu puder colocar aqui, porque são muitas mensagens que teria que vir, que a palavra do Senhor está toda alinhada. Louvado seja Ele, né? Glórias a Deus, glórias a Yeshua. Espiritualmente a gente entende isso. Eu vou ler aqui Daniel 7, primeiro o sonho de Daniel, né? A respeito aí desses 4 animais. Vai dizer, no primeiro ano de Belzazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e certas visões passaram por sua mente. Estando ele deitado em sua cama, ele escreveu o seguinte resumo, foi um resumo, tá? Do seu sonho. Em minha visão à noite, eu vi os 4 ventos do céu agitando o grande mar. 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiram do mar. O primeiro parecia um leão e tinha asas de águia. Eu observei e em certo momento as suas asas foram arrancadas e ele foi erguido do chão. Firmou-se sobre 2 pés como um homem e recebeu o coração de homem. A seguir, vi o segundo animal, que tinha a aparência de um urso. Ele foi erguido por um dos seus lados e na boca, entre os dentes, tinha 3 costelas. Foi-lhe dito, levante-se e coma quanta carne puder. Depois disso, vi um outro animal que se parecia com um leopardo. Nas costas tinha 4 asas, como as de uma ave.
Esse animal tinha 4 cabeças e recebeu a autoridade para governar. Em minha visão à noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro com os quais despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, tinha outro chifre pequeno que surgiu entre eles. E 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve. O cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares de milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Continuei a observar por causa das palavras arrogantes que o chifre falava. Fiquei olhando até que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e atirado no fogo. Dos outros animais foi retirada a autoridade, mas eles tiveram permissão para viver por um período de tempo. Em minha visão à noite, vi alguém semelhante ao filho de homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará, e seu reino jamais será destruído. Olha que maravilhoso. Do versos 1 ao versos 6, vai estar falando desses 4 animais, tá? Depois, a visão já muda. Na verdade, fala até o terceiro animal. Aí no 7º verso vai falar desse quarto, né? Que tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas. Entende-se que cada tópico aqui, cada animal, representa um reino. Representou, né? Representou. Essa palavra aqui não pode deixar de ser colocada. Representou. Reinos, poderes, homens. O primeiro, se sabe, né? O leão. Aí você vai estudar aí as histórias dos reinos da Pérsia, da Grécia, da Pérsia. E você vai ver quem é quem, né? O primeiro é provável, colocar provável, tem que estar tomando água toda hora, gente. Agora. É provável que tenha sido Nabucodonosor, que é a cabeça, porque está interligado aí a estátua. É a cabeça de ouro, foi um grande império, o império de Nabucodonosor. Está aí até hoje, acredito que ainda tem como fazer algumas viagens, né? Tem muita gente que é turista, vai ver com seus próprios olhos as ruínas. Tem muita coisa que eles restauraram, algumas partes dos muros, né? Para que fique ali evidente que isso aconteceu, embora tenha muita gente que quer trazer para os governos atuais. Embora não deixe de ser reinos, porque lidera sobre nações. Mas é uma outra questão aí, tá?
Então é possível que tenha sido, claro, né, esse primeiro Nabucodonosor. O próprio Daniel coloca, quando ele dá-lhe a revelação da estátua, que não haveria outro como ele, né, Nabucodonosor. Só que Nabucodonosor era um homem que ele tinha uma arrogância, ele teve que passar por um processo, aí houve uma profecia, ele ficou um bom tempo retirado ali do seu trono, depois retorna transformado, né, para ele chegar à consciência de que ele era homem. Mesmo um império poderoso como o de Nabucodonosor, ele teve que entender que os reinos... Eu vou interligar, tá? Vai ficar ainda mais interessante. Lá atrás, mesmo antes de Yeshua, Nabucodonosor, ele teria que entender que tudo se subsiste a Cristo, embora é depois, né? A gente precisa entender claramente isso daí. Aqui em Colossenses 1, versos 17 diz: Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Tudo subsiste, por quê? Mesmo sendo antes dele vir, para que esse novo tempo hoje tivesse sido estabelecido através do sacrifício, mas ele é antes, né? Então, até o reinado de Nabucodonosor teria que se erguer, reconhecer quem é Deus, né? Louvado seja Deus por isso. Então, vou acelerar aqui. Então, esse primeiro tá aí, né? Resumidamente, Nabucodonosor era esse leão e o urso, os médios e persas. E aí teria que ir lá para Isaías 3 para ver, né? Falando a respeito desse tempo aí. O terceiro, leopardo, esse que tinha 4 asas, como de águia. Foi um grande império, porém foi enfraquecendo o poder, né? Esse leopardo, ele conquistou os impérios aí anteriores, inclusive o de Nabucodonosor, Império Medo-Persa, né? Aí você vai lá estudando, eu falei que eu não posso falar muito, porque senão foge aqui do sentido espiritual. Mas esse império, ele teve aí as conquistas, tá lá biblicamente. Tá falando aqui no livro de Daniel, como que foi feito isso daí, Jeremias também. Então, conquistou-se, né, esses impérios com facilidade. Em 334 a 330 a.C. Então, em 4 anos foram conquistados aí, né? Então, não existia império que não podia ser conquistado pelos seus rivais, né? Nesse caso foi porque o Criador permitiu. E aí foi se passando, é isso que eu quero que vocês interliguem aí. Foi se passando esse império do leopardo, a pessoa à frente era Alexandre, era um jovem, tem até, né, muitos relatos de documentário aí que fala. Alexandre o Grande, né? Ele teve suas conquistas, tinha essa velocidade, essas asas justamente pela velocidade que era, porque ele não se contia, né? Desculpa, gente, contia, ele estava ali correndo atrás e conquistou esses impérios. Morreu jovem. E esses 4 depois foram divididos. E aí já entra a questão de Roma, né? Que fica muito claro, né? Que já está falando a respeito desse quarto império aí, né? Desse quarto animal. Deixa eu ver aqui onde que eu parei. Aqui, ó, no versos 8. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele.
E aí, para quem gosta, eu amo história, né? Mas não dá aqui. O canal, o objetivo é trazer aquela compreensão do tempo no sentido espiritual, no andamento, como é que tá. Então, vou aí resumir, né? Então, se entende que é o Império Papal, né? 10 reinos, se for estudar direitinho, né? Vai entender que tá tudo encaixadinho. Mas vamos compreender o que diz a palavra do Senhor, né? E aí, no versos 9, enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. De diante dele saía um rio de fogo. Milhares e milhares o serviam, milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento. Vamos entender aqui essa primeira vinda do Salvador Yeshua. Quando fala que o trono, as rodas do trono estavam em chamas, a visão de Daniel está colocando a autoridade, a supremacia, tá? De Yeshua. Ele veio e agora esse reino reina, tá? Esse ponto que eu queria chegar, reina desde quando ele veio do sacrifício e ele subiu aos céus, está reinando, tá aí, né? Passando-se gerações e gerações. Esse processo de julgamento, gente, entenda que é algo espiritual, tá? Embora o Senhor coloca muito claramente em Romanos 1, que é ele que institui os governos. Então, se é para juízo, se é para alívio, aí tem outra mensagem que vai dizer: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, me buscar, né, ele ouvirá e curará a nossa terra. Não falei corretamente todinho, mas tá assim em Coríntios, né? Em Crônicas, tá? Em Crônicas. Então, a depender do conhecimento cultural, do conhecimento histórico, a conhecer dos propósitos de homens, né, das propostas de homens. Então, se for um grande número conhecedor, e se for um grande número conhecedor da palavra do Senhor, dependendo dessa forma, se o país aí, né, for um país democrático, que o povo é que faz as escolhas, então é provável que vão fazer boas escolhas. As coisas estão caminhando para outros percursos, né? Porque desde Gênesis, o objetivo dos governos, todo aquele que rei ou governo de um país, o objetivo é controle, né? E tem, de certa maneira, que ter um jogo de cintura muito bom mentalmente, né? Para que lidere. Porém, nem todos são tementes ao Senhor, tementes a Deus, e agora, nessa nova era, tementes a Yeshua, que são pessoas cristãs, são pessoas que têm uma visão de como as coisas têm que ser segundo os preceitos, mas ser de fato, não ser coisas fingidas, né? E aí a gente vai buscando conhecimento bíblico e vamos vendo que é mais fingimento do que realidade, porque a palavra do Senhor é verdadeira, né? Então, aqui a partir dos versos 15, Daniel vai explicar, né? Ele vai relatar algumas coisas novamente e vai ser dado a ele a interpretação desse sonho. E é muito interessante que a gente saiba, ó. Eu, Daniel, fiquei agitado em meu espírito, e as visões que passaram pela minha mente me aterrorizaram.
Então me aproximei de um dos que ali estavam e lhe perguntei o significado de tudo o que eu tinha visto. Ele me respondeu, dando-me esta interpretação. Os 4 grandes animais são 4 reinos que se levantarão na terra, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para sempre. Sim, para todo sempre. Aqui, essa primeira explicação do sonho, revelação do sonho, já dá uma tranquilidade. Embora as pessoas tinham que entender, inclusive, não era o tempo de Daniel, tá? Mas quem ia ter conhecimento de Daniel, depois de Yeshua ali, que tinha muita gente estudada, conhecedora dos livros proféticos, essas pessoas elas tinham que ter a esperança de que quando o filho viesse, imediatamente todo aquele que cresce nele pela sua ordem dos discípulos, dos seus mensageiros sair e pregar, né? Arrepender porque o reino está próximo, arrepender porque o reino está próximo. E aí veio todo um processo onde eles foram batizados com o Espírito Santo, eles entenderiam ainda mais a grandeza desse reino, que seria ali revelado ao apóstolo Paulo, como que nós deveríamos nos comportar com a consciência de que esse reino é vindo, que fazemos parte, tá? E que como é que nós deveríamos nos comportar. Então esse quarto, por isso que eu precisei, porque tem que interligar, gente, uma coisa à outra. Então, aconteceria que ia perpetuar até certo tempo esse império do quarto animal. Astuto, mas não poderoso como os outros. E aí quem vai buscar aí ter conhecimento de como que foi a perseguição da igreja primitiva, vai ver que houve muito derramamento de sangue, proibição da mensagem, criaram-se credos, criaram-se teses, né? Teses não, quem criou a tese foi o Martinho Lutero, porque ele foi revelado a letra espiritualmente, então ele foi contra aquele império, que eu nem vou ficar aqui colocando, a esse império papal, né? Eu pelo menos nunca vi nenhum dos papas, papa significa pai, já é uma grande blasfêmia, né? Expondo a palavra como tem que ser lendo e explicando para o povo. Eu nunca vi isso. Inclusive, eu comentei isso com alguém uma vez, mas as pessoas têm uma dificuldade terrível de compreender. Que a pessoa falou para mim, mas ele já tem a Bíblia toda na mente. Eu falei, tá. Então, esse é o império do engano. Depois eu vou ler os evangelhos e vocês vão ver como que está muito alinhado isso daqui. Então, esse império tá lá misturado com ferro e barro, porque eles trabalharam para ter esse controle no que diz respeito ao engano, né? Então aqui já dá um alívio porque está garantido. Esse reino, né, ele vai subir, ele vai voltar para a glória e vai trabalhar, porque o seu reino é poderoso, tudo subsiste, tudo está abaixo do controle de Deus, depois do sacrifício do Filho. Antes estava, mas o Senhor tinha um modo diferente de trabalhar. Agora não, agora está tudo debaixo. Então, o que precisa ser cumprido aí são um tempo para que as pessoas sejam alcançadas, libertas. E o trabalho do engano é trabalhar para que as pessoas não sejam libertas e salvas, né? Então, esse reino já está com o povo do Senhor. Glória a Deus por isso. Verso 19. Então, eu quis saber o significado do quarto animal. Ops, aí, né? Eu penso aqui, né? Puxa vida, o rei já veio, tá tudo, né, debaixo da sua autoridade. Então, para que esse quarto animal? Qual é o, né? Vamos entender então.
Então eu quis saber o significado do quarto animal, diferente de todos os outros, e o mais aterrorizante, os seus dentes de ferro e garras de bronze. O animal que despedaçava e devorava suas vítimas e pisoteava tudo que sobrava. Também quis saber sobre os 10 chifres da sua cabeça e sobre o outro chifre que surgiu para ocupar o lugar dos 3 chifres que caíram. O chifre que tinha olhos e uma boca que falava com arrogância. Eu vou precisar falar isso aqui. Uma vez lá em Israel, o Papa Francisco, ele colocou, tá registrado aí em algum lugar aí, ele colocou que Deus tinha fracassado na cruz. Então essa é uma das blasfêmias, tá? Enquanto eu observava, esse chifre guerreava contra os santos, a Inquisição, né? A perseguição aos cristãos, dado como hereges, né? E os derrotava até que o ancião veio e pronunciou a sentença a favor dos santos do Altíssimo. Chegou a hora deles tomarem posse do reino. Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra, será diferente de todos os outros reinos e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e a lei. Basta ter um conhecimento aí para saber o que isso aqui significa, né? Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo e meio tempo, 3 anos e meio. Mas o tribunal o julgará e o seu poder lhe será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos que há debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos. O povo do Altíssimo, o rei deles será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. Esse é o fim da visão. Eu, Daniel, fiquei aterrorizado por causa dos meus pensamentos e meu rosto empalideceu, mas guardei essas coisas comigo. E aqui em Daniel 12, verso 7, diz: o homem vestido de linho que estava acima das águas do rio ergueu para o céu a mão direita e a mão esquerda, e eu o ouvi jurar por aquele que vive para sempre, dizendo: haverá um tempo e meio tempo. Quando o poder do povo santo for finalmente quebrado, todas essas coisas se cumprirão. E aqui tem que entender, porque é um alinhamento. De que maneira se acaba com o poder do povo santo? Não podendo denunciar as obras infrutíferas da carne. Esse é um ponto. Então vai chegar um momento que vai ser cancelados, vão ser barrados, literalmente mesmo. Você tem aí a sua plataforma, né? E o objetivo é libertar pessoas, é alcançar almas, então você não serve. Você é um herege, você prega o evangelho como ele é. Então você não é bem recebido aqui no nosso templo, né? Olha o tanto de segurança que tem ao redor aqui. Não pode entrar com celular, guarde seu celular lá. Você não pode ter liberdade. Então a liberdade do cristão ela é tirada quando não se pode denunciar as obras infrutíferas. Quando não é permitido libertar, expor a verdade. E agora eu vou para o evangelho, espero que dê tempo,
para que vocês compreendam claramente como que isso é terrível. Eu vou ler primeiro Romanos 1, tá? Porque de certos acontecimentos, né? Já profetizado aqui em Romanos, aqui em Romanos 1, versos 25 diz: trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram as coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Trocaram a verdade pela mentira, barganharam com a palavra do Senhor. Isso é blasfema contra o Espírito Santo. Porque quando se tira o foco, que é a exposição do que está escrito, para que o Espírito Santo opere e liberte pessoas, estão apagando o Espírito Santo. Apagando o mover do Espírito Santo. E se apaga o Espírito Santo de diversas maneiras, impedindo o seu agir, o seu manifestar, né? E tudo isso está na conta desse povo aí. Eu vou ler aqui Colossenses. Vou ler aqui Colossenses, vocês se atentem bem, tá? Ao que vai ser lido aqui. Depois eu vou ler aqui capítulo 2, mas aqui tem uma outra aqui, uma mensagem muito interessante. Deixa eu ver se foi Colossenses. Ah, não, foi Efésios, gente. Depois eu volto para Colossenses. Efésios 5, a partir do versos 15. A partir do versos 15. Vai falar a vida em comunidade. Como que tem que ser a vida em comunidade? A partir do versos 15 vai dizer: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque aproveitando ao máximo cada oportunidade. Então, quando destruir o poder do povo santo, é exatamente isso, tirar isso, as oportunidades, né? Porque quando se tira a oportunidade de alguém para falar em grande número para muita gente, são criadas inúmeras para manter eles no engano. Então não se pode mais chegar e combater, né, o engano. Aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixa-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se uns aos outros por temor de Cristo. O vídeo anterior ficou bem claro essa questão, né? Falando de Jó. As pessoas, né, vão se manter íntegras. O foco foi aqui. Homens trabalharam, gente, para que fosse disseminado o engano em capa de evangelho. Era a forma de alienar o povo, de não ter um povo que clama ao Senhor e o Senhor envia a cura, que o Senhor faz coisas extraordinárias. Através da alienação, levando para outros focos, outros ganhos, né, para a questão carnal, as pessoas não seriam espirituais. A luta é para que não se tornem espirituais. Veja que
essa alerta que o apóstolo dá aqui, a igreja de Efésios, né? É um povo que está andando ali, né? No conhecimento, e que teria que passar por muitas situações e que iam passar adiante o que a experiência deles, o entendimento deles. Então eles tinham que ter cuidado para que não se embriagasse com vinho. E o vinho aqui é a mistura, não é vinho literalmente, embora também, né, não era correto, né, se embriagar, mas é a mistura, né, porque nem tudo que o apóstolo ensinava ali, falava, ele está aqui registrado, né. Então, mas aí alinha outras mensagens, né? Como Isaías, por exemplo, vinho velho, vinho novo, prejudicando o discernimento do meu povo. Então, o foco é esse, prejudicar para que as pessoas não tenham discernimento, não sejam libertas. Porque cada pessoa liberta, ela vai surgir efeito disso daí, né? Então, o conselho era para lá, para a igreja de lá. E aqui está mostrando para nós o que aconteceu, né? A gente vai olhar para trás para a história, a gente vê o que aconteceu. Porque o povo foi perseguido. Esse povo guerreiro, que não ia se entregar ao vinho, que não ia se entregar à libertinagem, mas ia continuar professando a sua fé, falando do reino, preparando pessoas, discipulando pessoas, as pessoas foram mortas. Algumas, né, escaparam, mas aí vai depender de quem vai recebendo, e lá na frente as propostas que foram surgindo, e aí você entende por que tanta nomenclatura de comunidades, né? Tanta religiosidade e pouca espiritualidade, né? E a espiritualidade hoje depende de conhecimento, sempre dependeu do conhecimento. E aqui no capítulo 2 de Colossenses, vai estar explicando, é como se estivesse mastigando, né? Como que é, aí dando sequência dessa comunidade, tá? Ele tá ali explicando, olha, vocês tomem cuidado. Mas como que é viver livre? Aqui, a partir do verso 6 do capítulo 2 de Colossenses, vai falar a respeito de livres do legalismo por meio de Cristo. Se não der tempo, vocês leem todo o capítulo. O que é mais como um estudo, é interessante, né? Ler todo o capítulo, que vai dizer: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é a cabeça, e todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita em Cristo, por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da carne, Deus os vivificou em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Uma pausinha aqui, ó. Tudo isso que eu li lá em Daniel. E o reinado que pendura aí, fraco, porque não tem poder. Tá aí vivendo, respirando, porque o Senhor tá deixando. Mas diante do olhar de muitos é como se fosse o demônio, o Satanás. E não se pode dar poder ao mal, porque o poder está em Cristo.
poder estar no grande acontecimento que foi na cruz. Então, a cruz, o sacrifício representa poder, autoridade, como está escrito lá em Isaías 2. Todo poder e autoridade está no nosso Senhor. Então, quando tira a verdade, lá em Romanos 1, e coloca a mentira, enfraquece a fé das pessoas, enfraquece a confiança, e vem o medo, vem a mentira, vem o medo, vem o engano, fazendo com que as pessoas ficam bloqueadas, não se tornem espirituais para entender a soberania de Yeshua, para entender o poder de Deus, e que é preciso que se estudem, que proclamem, que falem, para que as pessoas tenham consciência do temor a Deus, da submissão ao Rei da Glória, e se tornem de fato pessoas cristãs, que fazem parte do corpo do Senhor. Começa a entender o poder que tem no sangue de Yeshua, o poder que tem no nome, o poder que tem no sacrifício do Evangelho, que é o poder de Deus, e se firmar dessas armaduras, está escrito em Efésios 6, para tomar posse e propagar, porque a unção, o poder, a revelação da letra, né, pelo Espírito Santo, nos torna capacitados para a gente ser útil nessa terra, né? Então ficou raro, ficou como aquela parábola lá que o Senhor fala da dracma perdida, né? Ficou raro encontrar, justamente porque esse império se levantou para o engano. Ele é pior e terrorizante, por isso que Daniel ficou assim, porque se tratava de uma alienação, de uma dormência, de uma fraqueza carnal, de misturar vinho velho com vinho novo, de profanar o santo, dizendo que o que não é santo é santo, trocar a verdade, trocar os tempos, trocar a lei, mudar, fazer do jeito que bem entende, para que alienasse um grande número. E aí vai lá, Apocalipse vai dizer que todos beberam do cálice, tá? E aí vai se alinhando, né, as mensagens. Verso 16. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que você come ou bebe, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Estas coisas são sombras do que haverá de vir. A realidade, porém, encontra em Cristo. E aqui, para não ficar uma má compreensão, o próprio Yeshua falou que o que contamina o homem não é o que entra, é isso mesmo, mas o que sai da boca, né? Então são palavras que contaminam, né? Porque o que entra, o organismo expele depois, né? Embora é preciso que cada um tenha consciência do que seu organismo aceita, do que não aceita. Então é tudo questão de consciência, né? Não permitam que ninguém que tenha prazer numa falsa humanidade e na adoração de anjos o impeça de alcançar o prêmio. Tal pessoa conta detalhadamente suas visões e sua mente carnal a torna orgulhosa. Trata-se de alguém que não está unido à cabeça, a partir da qual todo o corpo, sustentado e unido por seus ligamentos e juntas, efetua o crescimento dado por Deus. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencesse a ele, vocês se submetem a regras. Não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato a aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humanidade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Colocando como minha compreensão. É só olhar aí para as grandes religiões. Não toque, não faça isso, não faça aquilo.
levando as pessoas a ter, que é o que eu sempre coloco no canal, essa autojustificação. Depende de mim, eu tenho que me cobrir por completo, porque depende de mim mostrar a santidade. Se a pessoa quer se cobrir porque ela se sente bem assim, ela tá bem, ela tá feliz, louvado seja Deus, mas para se mostrar ser o que por trás não é, porque depende muito de uma consciência, do comportamento, da ação, do que sai da boca, né? Do que essa pessoa faz quando não é vista. Então depende muito de como esse ser se comporta, né? Não é, eu sou santo, eu sou santa porque isso, porque aquilo, porque eu me visto assim, né? Eu não faço isso, eu não... É santo para Deus? Amém. A gente não tem que entrar nessas questões, né? Cada um se avalie, foi o que foi colocado, né? Para que Cristo não reprove. Cada um se avalie. Só que a nossa justificação está em Cristo. Aqui falou, né? Do batismo. Aqui está falando também do... Foi em Efésios que eu li. Falando a respeito da morte, né? Eles morreram em Cristo, é aqui mesmo. Morreram em Cristo, então tá falando, é como se estivesse repetindo Romanos 6, né? Quando a gente entende, né? Que morremos na semelhança da morte e ressuscitamos na semelhança da ressurreição. Então a nossa justificação tá ali, porque a gente entendeu que foi feito por nós. É como se nós estivéssemos com Ele, porque tudo isso foi feito por nós. Era nós que merecíamos a cruz. Era nós que merecíamos os insultos, a rejeição, porque estávamos separados do Senhor. Ele é santo. Ele se colocou no nosso lugar para que esses pecados o Senhor lançasse sobre a cruz. Foi lançado na cruz. Naquele instante, ele fala, por que me abandonaste? Porque Deus não está abandonando o filho, mas está abandonando a condição que ele se colocou ali, que foi necessária para a salvação de todo aquele que crê. Né? Então, o plano perfeito de salvação do Senhor é maravilhoso e parece que vai dar tempo, né? Deixa eu ver aqui. Eu vou ler aqui para finalizar. Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 10 ao 12 diz: Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor